Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão Knowledge pela Católica Lisbon e dou a palavra ao nosso Dean, ao professor Filipe Santos. Muito obrigado, Daniela. Muito boa tarde a todos. É um prazer encontrá-los aqui remotamente neste encontro virtual à volta de conhecimento. O nosso ciclo de conferências Knowledge at Católica Lisbon procura dotar os participantes do melhor conhecimento para saberem agir nas suas empresas, nas suas carreiras, com os desafios que o mundo nos apresenta. E a conferência de hoje é particularmente interessante, porque vem cruzar dois temas que são críticos para as empresas. Um deles é o tema da automação e de como é que a automação pode melhorar o futuro do nosso trabalho, e o uso inteligente da tecnologia pode nos dar a escalabilidade que precisamos, pode ajudar-nos a lidar com o elevado custo do capital humano e do talento. O nosso NESEP, o Lisbon Forecasting Lab, recentemente indicou que o desemprego está a um nível historicamente baixo de 6%, portanto a guerra pelo talento irá continuar e os processos de automação permitem aumentar a produtividade das empresas e gerir bem o talento que têm. E por outro lado, os processos de automação, e em particular o tema do Robotic Process Automation, que temos desenvolvido na Católica Lisbon também em parceria com a EDP, num ciclo de trabalho. Este tema requer encontrar as áreas de atividade, as áreas de negócio onde podem ser aplicados com grande eficácia. E hoje vamos falar da aplicação da automação ao tema da cibersegurança. A cibersegurança nunca esteve tanto na agenda dos CEOs como hoje em dia, pelas más razões, pelos ataques consecutivos que têm acontecido. Antes eram empresas internacionais, que nós ouvimos falar de vez em quando, hoje em dia são empresas portuguesas que todos nós conhecemos, como a Vodafone, a imprensa, a Sonai, recentemente, que só ontem é que conseguiu repor online os seus sites online e o continente, portanto demorou quase uma semana a conseguir responder a um ataque, e portanto este tema é cada vez mais um desafio para as empresas, têm que alocar cada vez mais recursos, e se o conseguirem fazer de forma mais automática nas suas defesas, o ganho poderá ser enorme. E portanto exatamente na convergência entre a automação e a cibersegurança que estamos aqui a desenvolver hoje este seminário, que será interessantíssimo e que é liderado pelos meus colegas, o professor João Ribeiro da Costa, o nosso professor afiliado sénior de Digital Transformation, e o professor Ricardo Henriques, da EDP, e que em conjunto o João e o Ricardo desenvolvem o nosso programa de automação and the Future of Work, que foca muito neste tema do Robotic Process Automation. Eles irão apresentar os nossos convidados no tema da cibersegurança e, portanto, desejo-vos a todos um excelente seminário com muito conhecimento e com ferramentas adequadas para enfrentarmos os desafios do futuro. Obrigado a todos. Obrigado, Filipe, pela disponibilidade para fazer aqui a abertura. Então, passando para o meu papel de moderador e explicando um bocadinho melhor, a Católica Lisbon, de facto, fez uma parceria com a EDP para trabalhar na área da automação de negócios e de processos e do futuro do trabalho. Foi uma iniciativa que teve bastante sucesso e começámos o ano passado com o lançamento de cursos, quer a nível de executivos, quer a nível de mestrados internacionais, e este webinar dá sequência a esse trabalho, prepara-os, no fundo, as atividades para este novo ano académico, e começamos com o cruzamento de dois temas que, como o Filipe nos dizia, têm a maior atualidade. A cibersegurança, neste momento, quer pelas más razões, nomeadamente a situação de guerra que se vive entre a Rússia e a Ucrânia, quer pelo aumento de ataques que se tem verificado mesmo antes da guerra, a cibersegurança está no topo das prioridades. E a aplicação de automação de processos à cibersegurança é um tema muito, muito recente, mas que, enfim, tem um interesse cada vez maior. O nosso primeiro convidado é o José Alegria. O José Alegria é um amigo de longa data, nós fomos professores ao mesmo tempo na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova
E eu recordo-me que começou-se hoje do dia em que, de repente, o José decidiu saltar da universidade para o mundo das empresas, o que naquela altura era uma coisa, enfim, de espanto. Mas ele teve a coragem de fazer isso e fez-lo, e fez uma carreira nas empresas super bem sucedida. Hoje tem a responsabilidade da cibersegurança no mundo altivo, uma responsabilidade muito, muito grande, cada vez mais difícil, mas que se tem afirmado no mercado como uma das referências. José, é um prazer ter-te connosco de novo. Muito obrigado pela disponibilidade e somos todos ouvidos. Obrigado, João. Vamos cá ver se eu consigo acertar com isto. Só uma nota enquanto tentas acertar. Acho que já vai começar. Muito rapidamente. Estão a ver o ecrã? Perfeitamente. Só uma nota relativamente às perguntas. O interesse destes webinars é também a quantidade e qualidade das perguntas que surgem. Claro. Pedíamos aos participantes que fossem colocando as perguntas no chat e eu e o Ricardo iremos organizando as perguntas para os oradores. Bem-vindos, José. Muito bem, obrigado, João. Boa tarde a todos. Este é um tema que eu posso considerar que é o meu pet project. É algo que eu já há muitos anos tenho estado interessado, que é como é que conseguimos melhorar a produtividade numa área complexa do ponto de vista das relações humanas, porque não se esqueçam que a área da cibersegurança, infelizmente, é como se fosse gerir um rebanho de gatos. Quanto melhor é o analista de segurança, tipicamente mais opinativo mais ele gosta de usar o seu próprio método, são tipicamente aversos a processos. Esta é a realidade. Se vocês tiverem uma equipe de cibersegurança, todos tipo cordeirinhos, aposto que não são muito bons. Portanto, quais são os key drivers que preocupam aqui? A primeira coisa é a eficiência, porque cada vez há menos recursos nesta área. Cada vez que eu formo recursos, 3, 4 anos depois, eles vão embora, vão para outras empresas. A maioria, felizmente, para mim, que era uma vergonha ir para a concorrência, vão para o estrangeiro, vão para empresas multinacionais que lhes oferecem, não é mais dinheiro, vão ganhar bastante mais dinheiro, mas vão ter outro tipo de projeto, vão ter outro tipo de desafio. Portanto, a eficiência aqui é o tema principal, mas eficiência garantindo eficácia, rigor e métricas robustas. Porquê? Porque a minha preocupação é garantir e fazer um enforcement de processos numa área de cibersegurança que é multidisciplinada. E, portanto, que é o desafio principal de um Chief Security Officer é conseguir ter talento orquestrado de forma correta, por forma a poder endereçar os desafios. E, nesse sentido, há um desafio de melhoria contínua. Não existe, digamos, a cibersegurança absoluta. O que existe é a capacidade de diariamente sabermos se estamos melhor hoje, estamos pior. E isso é fundamental, baseando em métricas confiáveis, baseando-se num sistema que as captura, que são analisáveis pelos nossos stakeholders, para conseguir, de facto, paulatinamente, irmos implementando processos e o tal rebanho de gatos vai sendo enquadrado nesse processo. E, obviamente, nós temos a cibersegurança, infelizmente, tem sido extremamente labor intensive. E o labor intensive aqui é um labor complicado, porque é um labor caro. É um labor altamente especializado, altamente diferenciado. Entre dois analistas não são iguais, eles são diferentes. E, portanto, como é que se consegue pegar em 10, 15 pessoas que têm maneiras de trabalhar diferentes e trazê-los de forma produtiva para um processo que eles próprios reconhecem como valor acrescentado e que lhes permite diariamente perceber que estão melhor ou não. Eu tenho aqui este cartoon engraçado do Obama, enfim, eu traduzi isto do plano de saúde dele nos Estados Unidos para os democratas, para aquilo que se pretende numa equipe de cibersegurança, que é algo parecido. Outro tema é, vivemos numa indústria em que, infelizmente, ainda estamos muito, mas mesmo muito imatura, do ponto de vista do jardim zoológico de tecnologias existentes e, portanto, tipicamente, nós precisamos de criar mecanismos rápidos, ágeis e ad hoc para integrar as múltiplas tecnologias que implementamos. E se nós estamos à espera de utilizar interfaces standard formais em tecnologias que ainda não cooperam entre si, nós vamos esperar sentados. Nós vamos fazer um investimento de umas centenas de milhares de euros numa tecnologia crítica
e quando conseguirmos integrá-la nos nossos outros sistemas, já passou 1 ano e meio. Portanto, é um desafio. O outro desafio é a automação das operações centrais do que eu chamo o CyberSOC, que é o Security Operations Center. E que temos aqui o princípio de Pareto, que é relativamente simples. Cerca de 75% a 80% dos incidentes são incidentes relativamente básicos que podem ser automatizados. Isto é, eu não preciso estar a utilizar analistas altamente sofisticados para estar a tratar esses incidentes. Mas, atenção, o remanescente, eu vou precisar ter uma outra vertente dos processos de automação, que é aquilo que eu chamo o Talent Augmentation. Isto é, eu ser capaz de tratar um incidente, enriquecer a informação de forma abrangente, 360 graus, para que o analista possa, de facto, debruçar-se sobre o incidente e ser produtivo. Vejam a metáfora médica. O médico, tipicamente, quando está a fazer uma análise a um doente, pede um conjunto de análises previamente. Análise ao sangue, um TAC, radiografias, e, portanto, quando essa informação chega a ele consegue analisar a situação. Imagine o que era um médico, que é o que acontece hoje na cibersegurança, o médico ter que fazer ele a análise ao sangue, ele ter que fazer o raio-x, ele ter que analisar o raio-x, etc. Portanto, hoje na cibersegurança nós estamos num nível muito imaturo e o objetivo que eu tenho tido nesta área é criar para os tais 25% a 20%, que é para os analistas mais sofisticados, eles estarem concentrados naquilo que nós chamamos de threat hunting. E para o threat hunting, ele tem que estar a fazer uma análise mais fina e para isso eu quero enriquecer a informação de origem e isso tem que ser feito também de forma automática. Algumas aplicações que nós temos na Altice com grande sucesso. Uma é, obviamente, eu enquanto CISO, enquanto Chief Security Officer da Altice Portugal, eu implementei um processo de automação que me ajuda na minha gestão. Tenho um processo que é real-time, através do WhatsApp, que é uma maneira conveniente que eu tenho no meu smartphone de receber alarmes relevantes. Alarmes são coisas que estão com um ataque de DDoS agressivo. Eu tenho que saber no momento, eu não quero saber porque o meu CEO me telefona a dizer o que é que se passa. Eu tenho que saber antes dele. E, mais importante, que é uma coisa que a maior parte das empresas não conseguem fazer ainda, que é aquilo que eu chamo a análise situacional diária. Portanto, eu quero ter um relatório todas as manhãs, às 8 da manhã, estou a tomar o meu pequeno almoço, recebo no telemóvel um PDF síntese com a análise situacional do Estado da Nação do ponto de vista de cibersegurança da Altice Portugal. Isso permite-me ir para o trabalho já completamente aware, completamente consciente dos problemas que eu tenho de gerir. E isto não é pera doce. Se vocês olharem para este, não vou explicar isto em detalhe, isto é o meu observatório de métricas que eu tenho para gerir a cibersegurança na Altice Portugal. Se eu não tiver um método automático que olha para isto continuamente, diariamente, e que me traz a mim aquilo que é relevante eu ver, vocês não estão a ver eu estar a clicar no Tableau, que é a plataforma de analítica que nós usamos, estar eu proativamente todos os dias à procura de discrepâncias e coisas que estão a piorar ou coisas que estão a melhorar. Portanto, eu tenho um robô que faz isto diariamente e este robô tem agora uma coisa que é interessante, tem adicionado ao Blue Prism, que é a tecnologia de Robotic Process Automation, tem tecnologia de Logic Programming Associates para fazer uma componente de inteligência artificial, que utiliza um sistema decisional com Fuzzy Logic para me ajudar a decidir aquilo que é relevante eu ter. Portanto, essa análise situacional é qualquer coisa que é útil para o CISO. E, portanto, é uma coisa que eu recomendo, e não é só na cibersegurança, noutras áreas de decisão, que tenham sistemas que ajudem o responsável a focar a sua atenção no início da manhã, porque depois eu posso estar preocupado com outras coisas, mas no início da manhã eu focar naquilo que é essencial, daí chamar-se análise situacional. É um exemplo de sucesso, isto já é o resultado de 2 teses de mestrado com uma escola concorrente aqui da Católica, mas quero pôr já aqui um desafio que eu gostava, numa função de management para governança, eu se calhar de definir 2 ou 3 projetos para essa área e gostaria de ter pessoas não de computer science, mas pessoas mais de gestão, para me ajudar a definir isto. Este é um exemplo concreto e tentar um sucesso grande. Outro é o RoboFish. Nós temos um projeto muito interessante de combate ao phishing, quer de treino ativo, quer de contra-atacar aspectos de phishing. O que é que nós fizemos? Há um botãozinho
no Office 365, nós temos cerca de 10 mil utilizadores, quer internos, quer externos, e o utilizador tipicamente é uma empresa com muitos instrumentos técnicos, muitas pessoas com know-how, muitos jovens, isto é gaming, é posto uma estratégia de gaming, atenção, isto é Robotic Process Automation, por trás do botão é um robô. Isto é, se um utilizador detecta um e-mail que é estranho, que é suspeito, ele clica no botão, isto vai disputar o robô, vai verificar ao vírus total se aquilo de facto já está catalogado, se é mesmo phishing, se for, ele vai contra-atuar contra as plataformas a montante e jusante, de forma a que aquele e-mail de phishing que passou, porque se chegou ao botão do utilizador, é que não foi travado no Anubis Networks, que é uma plataforma a montante, não foi travado pela plataforma, não foi travado pela plataforma da Checkpoint, vai analisar os anexos dos e-mails, e não foi travado pelo Office 365. Portanto, se chegou à caixa de correio do utilizador, é porque é um e-mail que o utilizador detectou como estranho, mas que chegou a ele, não foi travado antes. Ele carrega no botão, no add-in do Office 365, e automaticamente vai disputar um robô, vai fazer toda uma análise na internet sobre aquele e-mail específico, e se aquele e-mail específico é verificado que é potencialmente phishing, uma probabilidade elevada, ele vai fazer o retrofit para trás do Anubis Networks, da Sandblast, da Checkpoint e do Office, para que esse e-mail, a partir desse momento, seja bloqueado. E mais, como isto é um gaming, há um aspecto de prémio. O utilizador, ao fim de X tempo, vou premiar os melhores Fish Hunters. Isto ganhou 2 prémios, quer o Open Awards da Altice em 2020 e da revista de Cybersecurity em 2021. O que está por trás disto é Robotic Process Automation, enriquecido com regras de inteligência artificial para criar algum add-on. Isto é um aspecto importante. A maior parte das tecnologias de RPA, e nós usamos o Blue Prism, nós analisamos várias outras plataformas, todas elas prometem no futuro ter uma componente decisional baseada em mecanismos, enfim, desta buzzword, mecanismos de inteligência artificial. Nós avançámos com uma parceria com o Logic Program Associates. Para quem não me conhece, eu sou um longo prologista, o João sabe disto, desde os tempos da Universidade Nova, o Muniz Pereira, nós sempre trabalhamos em Prolog, e, portanto, esta é uma parceria com uma empresa de Londres que tem um conjunto de layers mais sofisticados. Portanto, eu não programo, a minha equipe não programa em Prolog, tem uma linguagem gráfica para definir regras enriquecidas com lógica difusa para que isto seja implementado. Isto é um sucesso. Nós temos cerca de 10 mil utilizadores e com este processo a melhoria em relação ao awareness e ao training das pessoas face a phishing está a evoluir. Só para ter uma ideia, no início destas campanhas, cada utilizador, em média, para cada campanha mensal, ele clicava em 1,4 e agora estamos em 5,1, isto é, a média, 5 campanhas, 1 para não clicar em nada, o que significa que nós estamos, e cada vez são mais sofisticadas os testes que fazemos. É uma plataforma israelita que nós usamos, todos os meses, quer interno, quer externo, são submetidos em teste, até o CEO, toda a gente. E cada vez os testes são mais sofisticados e, portanto, a probabilidade da pessoa não clicar vai sendo apertada. Mas nós estamos a fazer esse processo de uma maneira muito interessante. Outro processo que só se aplica a um operador de telecomunicações, que é, como devem calcular, nós temos continuamente pedidos judiciários para interceptar IPs e URLs na internet, porque alguém se queixou de um determinado IP, é uma fonte phishing ou está a abusar de um determinado brand. E isto era um trabalho absolutamente fastidioso. Porquê? Porque os tribunais, uns mandam por e-mail, outros mandam fax, mandam por vários métodos, e nós tínhamos que ser capazes de olhar para o fax, para o e-mail, extrair a informação automaticamente, bloquear, depois, quando for passado o período, desbloquear e verificar no DNS que está bloqueado, depois, quando formos desbloquear, verificar que está desbloqueado. Todo este processo é automatizado. O volume não é muito por mês, estamos a falar de 60 a 70 a 80 pedidos judiciais para bloquear IPs e URLs, mas era um processo com um nível de falha muito grande, porque era tudo manual, as pessoas tinham que interpretar o que estava escrito nos fax ou nos e-mails e nas várias formas, porque não é standard, hein? Cada tribunal utiliza métodos diferentes e, portanto, isto é um sucesso. E o Robotic Process Automation tem uma componente muito interessante, que é a capacidade de lidar com informação que vem em formatos não standard para os informáticos normais, tipicamente em imagens,
e isto é um sucesso e está a funcionar de forma completamente automática, quer no mecanismo de bloqueio, quer no mecanismo depois de desbloqueio e respectiva confirmação. A parte que vai tocar eventualmente no meu colega de painel, que vai irá falar a seguir, que é da Palo Alto, que é a componente, que se calhar é aquela mais relevante, mais importante, que é a gestão de incidentes. No fundo estamos a falar de playbooks. Playbooks são formas gráficas de descrever processos para gerir incidentes. E qual é o tema que aqui temos? Temos claramente um problema que é o princípio de Pareto, que vocês conhecem, não é? Podemos agora variar se é 80-20, se é 75-25, mas existe. Tipicamente, a maior parte dos incidentes que nós temos, muitos deles são de lana caprina, são relativamente simples. Se for feito manualmente, consome muito tempo de um especialista, que é caro, e são poucos. Não é só o problema do preço, é o problema do número. Cada vez os centros de cibersegurança têm menos gente disponível. Até porque já agora é um desafio. As universidades não conseguem produzir um número suficiente de especialistas nesta área, até porque eles não saem da universidade já preparados. Eles vão ter tipicamente uma recruta 2, 3, 4 anos para adquirirem a formação operacional empresarial para poderem fazer estas funções e, portanto, nós temos que lidar com essa escassez de pessoas. Daí a necessidade da automação. E, portanto, o que é que temos aqui? Temos primeiro automação e temos outro aspecto importante para aquele conjunto de incidentes que não é automatizável, porque tipicamente obriga a uma análise mais fina, é a possibilidade e a necessidade de ter aquilo que eu chamo de talent augmentation. A metáfora médica foi o que eu vos disse. Se vocês tiverem um médico de clínica geral, tivesse que fazer tudo, tivesse que fazer a análise, uma coisa é receitar, outra coisa é receitar e fazer a análise. Tirar o sangue e analisar o sangue. Fazer o raio-x e analisar o raio-x. Vocês já viram o problema que tínhamos em termos de produtividade, não é? Portanto, aqui o desafio para as áreas de cibersegurança é ser capaz de, o que é automatizável é automático, utilizando as tecnologias de RPA, Robotic Process Automation, ou as tecnologias de construção de playbooks de plataformas que nós usamos, como a Palo Alto, e naquilo que é o Talent Augmentation, que é fundamental, é conseguir ir fazer o Information Decoration, aumentar a informação, enriquecer a informação, para que o analista tenha uma eficácia muito maior. E, portanto, o tipo de incidentes que nós estamos a falar é o DDoS, a maior parte deles são automatizados, o botnet ataques são automatizados, o CNS Reports é automatizar aquilo que vem do Centro Nacional de Cibersegurança automatizado, e depois o Threat Hunting não é automatizável. O Threat Hunting, eu tenho que criar os mecanismos para que os meus analistas tenham informação para serem muito mais produtivos. E, portanto, nós na Altice Portugal, e aqui a primeira parte, o Poirot é uma metáfora de detecção de anomalias sutis, não tem nada a ver com a nossa conversa hoje, é um conjunto de algoritmos avançados para a detecção de anomalias sutis e que utiliza, digamos, uma parafernália de metáforas, de paradigmas computacionais, nomeadamente mecanismos avançados de estatística, para o qual utilizamos R e Joule. Estamos a migrar de R para a linguagem Julia, desenvolvida no MIT. Inteligência artificial, utilizamos o Logic Program Associates, tem o Visi Rule, tem Fuzzy Rules, tem sistemas policiais Forward Chaining, Backward Chaining, temos Machine Learning, utilizamos Python com algumas bibliotecas conhecidas, e quando for modelos de atores, quando nós estamos a fazer uma monitorização fina de uma relação 1 para 1, nós utilizamos Elixir, que é uma linguagem de programação sobre Erlang, baseada em modelos de atores, e depois, obviamente, para algoritmos menos sofisticados, Lambda Caprino, utilizamos Ruby, que é a nossa escola. Para o tema da nossa conversa hoje, utilizamos os Automated Playbooks, e as tecnologias que são usadas são, primariamente, a tecnologia Cortex-XSOAR, que é a tecnologia que nós temos sobre o nosso Security Operations Center para fazer a orquestração e a análise e a gestão de incidentes de forma tão automática quanto possível. É a plataforma da Palo Alto, que é o Cortex-XSOAR, e, em alguns casos pontuais, quando necessário, utilizamos o Blue Prism, que é uma tecnologia RPA que já usamos há 4 anos. Para Information Enrichment é a mesma coisa. Portanto, para o tema da nossa conversa hoje é o B, o C, o A. Um dia, João, quando quiseres discutiremos noutra oportunidade, não aqui. Só para terem uma ideia, portanto, se vocês tiverem na nossa empresa, uma empresa com
dezenas e dezenas de milhares de IPs expostos à internet, a quantidade de eventos que nós recebemos de múltiplas fontes, de infraestrutura Windows, infraestrutura IT, das infraestruturas de cibersegurança, e as infraestruturas de rede, firewalls, as WAFs, as proxies, as VPNs e as infraestruturas de cibersegurança. É evidente que esta plataforma XSOAR da Palo Alto, nós depois temos que automatizar, é aquela que é essencial para que o nosso analista de cibersegurança, coitado, não morra na praia. Porque sem este investimento, se o analista estiver diretamente a lidar com a consola do CIEM da IBM, a quantidade de potenciais incidentes, aliás, a IBM chama-lhe ofensas primeiro, e depois é que as promove para incidentes. O analista, eu teria que ter um exército de analistas. E, portanto, eu para reduzir esse exército de analistas e só ter pessoas de alto gabarito, eu tenho que ter um layer, que é este XSOAR, que se baseia na automação deste tipo de processo, agora, automação de processos especificamente de cibersegurança, para que eu possa, de facto, ter a tal pirâmide e que no topo da pirâmide tenha analistas altamente especializados e possa prescindir de pessoas a um nível menos sofisticado. E é basicamente isto que eu vos queria transmitir hoje, João. José, muito obrigado. Sempre fantástico, sempre a aprender contigo, desde os tempos da Universidade Nova. Temos aqui várias perguntas daqui da audiência. A primeira pergunta é curiosa e pede para partilhar alguns exemplos das métricas de segurança partilhadas por stakeholders. Esta é uma... não sei se estão a ver este slide. Estão a ver este slide? Aqui está, um slide muito busy. Vou tentar... Um dos primeiros desafios de um Chief Security Officer, eu passo essa mensagem, portanto, isto é para quem é responsável da segurança. A segurança não é uma responsabilidade única dessa pessoa. Se essa pessoa, politicamente, no seu magistério de influência, já aqui a copiar a frase do professor Marcelo Rebelo de Sousa, se o CISO não conseguir, no seu magistério de influência, junto à Comissão Executiva, garantir que outros stakeholders importantes, o diretor da IT, o diretor de engenharia, de rede, partilhar um conjunto de objetivos de segurança, qualquer coisa está errado na governança da cibersegurança. A cibersegurança não fica nos ombros apenas de uma pessoa, ele tem que ser partilhado. Então, quais são esses objetivos? Como sabem, as empresas não podem partilhar dezenas de objetivos. Caso contrário, eles são totalmente ineficazes. Aquilo que eu recomendo que seja partilhado pelos stakeholders principais é aquilo que eu chamo de ciberhigiene externa exposta à internet. No nosso caso, é medido de forma inequívoca pela BitSight. Aliás, este heatmap que está aqui por trás de Pulso é a plataforma, é uma plataforma metafórica. Pulso significa, tem aquele símbolo medir a pulsação do coração. Pulso tem o duplo sentido de pulso apertado, no fundo de dizer que é rigor. É gestão musculada, portanto, é uma democracia musculada, não é propriamente aqui uma democracia ad hoc, é musculada, baseada em métricas. E a métrica que eu recomendo que seja partilhada é aquilo que é a ciberhigiene da organização exposta à internet. Até porque tem uma entidade que faz esta medição que é idónea, que é externa, que é a BitSight, que nós usamos, está bem? É a minha recomendação. Porque começar a pôr mais do que isto já, deixa-me dizer, isto já cria um elan positivo de uma dinâmica de parceria entre os stakeholders. E mais, ninguém vai acusar o Chief Security Officer de ter uma métrica dele. A métrica internacional é usada internacionalmente. E, portanto, é a minha recomendação, é um primeiro passo. Estás em mute, João. Não é esta métrica que há uma certa tendência para as agências de rating associarem ao rating das empresas? Sim, não é a tendência. O que está a acontecer no mercado, e aliás, eu não sou acionista da BitSight, vamos ser claros. Eu tenho trabalhado com o BitSight em termos de projetos de investigação desde janeiro de 2016. Portanto, o meu interesse tem uma componente académica que, né, vou explicar porquê. Para os operadores de telecomunicações, a BitSight não funcionava, porque a BitSight baseia-se naquilo que está no RAIP. O RAIP é um diretório internacional, no caso da Europa é RAIP, na América é outro, na Ásia tem outro nome, que com base, vocês dão apenas a definição da empresa, dão alguns domínios, por exemplo, no nosso caso era www.telecom.pt, eles abracadabra, iam ao RAIP e obtinham os ranges de IPs.
O que acontece é que a esmagadora, 90% dos ranges de IPs de um operador de telecomunicações não são do operador, são de clientes. E, portanto, estar a produzir um rating baseado nessa superfície de ataque, com as infecções que esses IPs têm, e atribuí-los à responsabilidade do operador de telecomunicações, era uma falácia, não funcionava. Portanto, eu criei em janeiro de 2016 com a BitSight o conceito de private rating, que ia estar acordado com todos os operadores, hoje está a ser usado pelo Telefónica, pelo Telecom, que existe o subconjunto de IPs e de domínios que são da estrita responsabilidade do CEO/CTO/CISO dessa empresa. É claro que é um processo que é voluntário, não é obrigatório, porque eles não têm hipótese de verificar isso, mas é uma maneira por exemplo, o meu rating passou de 350 para 790 hoje, que é o best of breed. E isto é usado pelas companhias de seguros, é usado pelas empresas de rating. A BitSight, neste momento, é uma parceria sólida com uma das empresas de rating financeiro. Portanto, agora não escapa-me o nome, mas é uma das top 3. E eu adivinho que nos próximos 2, 3 anos isso vai acontecer para todas as outras. Eu espero bem que sim. Na segunda pergunta, ao longo de quanto tempo é que se deu esta transformação e quais foram os principais milestones? É um trabalho de quanto tempo? Esta transformação, do ponto de vista de eu tomar consciência que tinha que entrar num processo de automação, eu diria que foi nos últimos 3 anos. E é importante eu explicar o que é que se passou. Eu comecei a ver que tinha uma dificuldade em reter o chamado talento tradicional da IT. Os miúdos super espertos, com mestrado em Computer Science, esquece. Eu comecei a perceber que eu tinha que mudar o paradigma e começar a contratar. Primeiro eram rapazes, a maior parte deles, desculpem lá os rapazes aqui que estão a assistir, pessoas muitas vezes incapazes de pegar no telefone e fazer uma pergunta. Portanto, um problema de personalidade pouco adequado à agilidade que nós precisamos hoje. E, portanto, eu tomei uma decisão. Eu vou começar a contratar, a linha A, mais raparigas, a linha B, pessoas não necessariamente Computer Science. E para isso tinha que mudar também o paradigma de permitir que essas pessoas, sendo analistas, isto é, obviamente, nas entrevistas tinham que ter capacidade de análise, serem capazes de ter instrumentos de mais alto nível para serem úteis. E, portanto, eu fiz a transformação há 3 anos. Ótimo, obrigadíssimo. José, garantidamente na segunda sessão de perguntas vamos ter mais perguntas, mas agora, para cumprir o nosso calendário, nós estamos razoavelmente obcecados com horas. Eu passava a palavra ao Ricardo para apresentar o Paulo. Ricardo. Boa tarde. E já agora também obrigado aqui ao José Alegria pela excelente apresentação. Nós agora vamos passar a uma outra pessoa que é também uma referência a nível nacional e que já trabalha há sensivelmente 20 anos nesta área da cibersegurança, portanto o Paulo Vieira, que é Country Manager em Portugal da Palo Alto Networks. Paulo, bem-vindo, obrigado por teres feito parte hoje aqui do nosso webinar e passava-te a palavra para a tua intervenção. Muito obrigado, Ricardo. E obrigado, José Alegria, gostei muito da apresentação. Hoje vamos falar um bocadinho destas tecnologias que temos estado aqui a falar, de machine learning, inteligência artificial, automação. São tudo, de facto, temas importantíssimos. E eu ia começar primeiro por dizer que vivemos uns tempos totalmente diferentes do que vivíamos há 3 ou 4 anos atrás, não é? Ou seja, nós neste momento estamos na 4ª revolução do trabalho, a maior parte das empresas tem toda a gente espalhada por todos os cantos nas suas casas a trabalhar remotamente. Essa transformação de forma a trabalhar está para ficar, as empresas estão a ver vantagens nisto e estão a ver isto como um futuro do trabalho, e isto obviamente traz uma superfície de ataque maior do que existia há uns anos atrás. As empresas passaram a ter que gerir, em vez de 5, 10, 20 edifícios, se calhar passaram a gerir 1.000, 2.000 ou 3.000 edifícios, que são as casas das pessoas, de onde as pessoas estão-se a ligar. E, de facto, começamos a ver que, então, desde o início do ano, que temos visto muitos ataques bem-sucedidos, não é? Que era algo que se calhar não víamos com a quantidade que vemos hoje em dia. Em Portugal temos visto várias a sair nas notícias, várias coisas a aparecer nas notícias,
E eu gosto muito desta imagem porque, de facto, começa a explicar, e o José Alegria disse isso de uma forma claríssima hoje, que, de facto, os clientes começam a sentir isto, não é? Que é, de um lado está o cliente que tem a sua infraestrutura, tem a sua rede, e do lado de cá estão máquinas, não é? Estão poderosíssimas máquinas com uma capacidade de processamento brutal, a atacar-nos a toda a hora, e eles, no fim, só têm que conseguir ultrapassar uma vez a pessoa que está do lado de lá. A pessoa que está do lado de lá tem que defender 100% das vezes, não é? E começamos a ter aqui um paradigma que é muito complicado de gerir e muito complicado de trabalhar. E de facto, e é essa uma das grandes razões nós começamos a sentir ter esta sensação que parece que estamos a perder, não é? Estamos aqui a entrar numa fase em que não deviam estar a acontecer tantas brechas de segurança e tantos problemas de segurança como estão a existir hoje. E isto, acima de tudo, prende-se por vários problemas. Primeiro, um SOC tem aqui 3 grandes objetivos, não é? Um centro de operações de segurança tem aqui 3 grandes objetivos. A primeira é a priorização de alertas, ou seja, é a capacidade de nós olharmos para milhares de logs e dizer, olha, isto é um incidente, isto é um problema e nós temos que fazer a análise disso. Depois de conseguirmos fazer essa priorização, vamos então fazer a parte de investigação e resposta, e isso é começarmos a tentar resolver os problemas que temos e resolver os incidentes que temos. E se tivermos um bocadinho de sorte e realmente a coisa funcionar, nós temos que conseguir fazer threat hunting, mas aqui já precisamos de mais brainware, já precisamos de mais capacidade, mais inteligência dos analistas, e precisamos que eles tragam este valor acrescentado para as nossas infraestruturas. O problema é que isto está a crescer, a quantidade de alertas são cada vez maiores. Uma empresa média com 500 utilizadores gera 11.000 alertas por dia. Okay? Eu quero que vocês pensem um bocadinho sobre este valor. 11.000 alertas por dia. Se pensarmos que uma empresa com 500 utilizadores tem uma pessoa ou meia pessoa dedicada à segurança, começamos a perceber que temos aqui um problema, não é? Temos aqui infraestruturas que não têm capacidade humana para olhar para esta informação, para olhar para estes dados. Os tempos tipicamente de investigação são mais que 4 dias, ou seja, isso é outro problema, não é? Temos pessoas que não estão habituadas com know-how, capacidades de olhar para o problema e conseguir fazer uma investigação, e começamos a perceber que a maior parte das alertas são ignoradas, não é? E de facto, isto traz aqui vários problemas, e em termos de operações, em termos das empresas, começámos a ver aqui múltiplas tecnologias a aparecer. O primeiro, o CIEM, que é um agregador de dados e de informação, começou a ser aqui a base de onde nós recebíamos as alertas todas e começámos a agregar essa informação e começámos a ver aqui múltiplas empresas a aparecer neste espaço. Uma das melhores empresas, as melhores tecnologias que apareceu nesse espaço nos últimos tempos foram os EDRs. Para quem não sabe o que isto é, EDR quer dizer Endpoint Detection and Response. Eu vou fazer aqui uma analogia para vocês perceberem. O EDR é um bocadinho como a caixa negra dos aviões, não é? É aquela coisa que nós não queremos ver nem queremos olhar para ela. Mas quando houver alguma coisa, nós temos de ter os dados e temos de ter informação, não é? E nós temos de ter todos os dados possíveis para tratá-los e começarmos a realmente a olhar para isso. E depois começamos em toda a parte da análise comportamental dos utilizadores, é algo que eu vou-vos falar também, análise comportamental da rede, começamos a ver a proliferação da cloud, dos clientes a ir para a cloud, a proliferação de equipamentos de IoT também dentro das nossas infraestruturas, e começamos a perceber que os próprios SOCs começam a ter uma dificuldade enorme a chegar aos objetivos, não é? E isto começa a existir uma mudança de paradigma importantíssima que é, ok, nós temos um problema de segurança, como é que nós vamos contê-lo em tempo recorde? Agora, eu queria-vos alertar com uma coisa e queria que vocês também pensassem aqui numa coisa, que é, vocês já repararam que quando há um problema de segurança, como houve na empresa, como houve na Vodafone, como houve nas múltiplas, agora mais recentemente no modelo Continente, ao fim de um dia, 2 dias, 3 dias, as equipas têm a capacidade total de vos explicar exatamente como é que entrou, o que é que se passou, qual foi o vetor de ataque, o que é que eles tiraram, o que é que eles fizeram. Os dados estão lá.
a informação está lá. Toda essa quando aplicamos a capacidade humana de olhar para o problema já pós-mortem, não é? Olhar para aquilo que estava a acontecer e o que é que se tinha passado, nós tivemos a capacidade de explicar exatamente o que é que se passou. E é esse o grande problema, que é, se nós temos os dados, se nós temos informação, se nós temos isto tudo, porque é que nós não conseguimos fazer isto de uma forma acionável, mais cedo, mais rápido e resolver o problema mais depressa? Okay? E esse é aqui, de facto, onde nós temos que mudar o modelo, não é? Temos que alterar aqui esta forma de pensar e esta forma de funcionar. E é aqui que aparece a automação, é aqui que aparece, de facto, a robotização da defesa, como o José Alegria falou há bocadinho. Não é? É aqui que nós, de facto, temos que começar a entrar aqui em produtos e em áreas. Eu vou explicar este gráfico, eu gosto muito deste gráfico, porque explica muito bem onde é que o mercado está e para onde é que ele tem que caminhar. Do lado esquerdo, nós temos 80 ou 90% dos clientes e das infraestruturas e daquilo que existe, não é? Que é, a detecção é muito baseada em regras estanques, simples, básicas. A agregação de logs é apenas isso, não é? A contextualização do ataque, a capacidade de nós conseguimos contar uma história, explicar o que é que se passou, é muito baseada em agregação de logs e é muito difícil tirar lá a informação. E depois a automação quase não existe, é quase inexistente. E aqui nós estamos a ser totalmente reativos. Estamos a reagir a um problema que já aconteceu, que já se passou e que não há grande resolução a não ser tentar perceber o que é que está lá dentro da infraestrutura. E o objetivo que nós temos é ir cada vez mais para o lado direito, não é? E encostarmos cada vez mais aqui do lado direito, em que toda a detecção cada vez mais é baseada em modelos analítica. E eu, quando usar a palavra analítica, eu quero que vocês pensem nisto como sendo machine learning, inteligência artificial, modelos comportamentais, ou seja, máquinas, não é? Pôr máquinas a trabalhar estes dados e essa informação e mastigá-las e, de facto, trazer valor acrescentado nisto. Ter a capacidade de trazer a contextualização do ataque, que é a coisa mais difícil que os SOCs têm e os analistas têm, que é a capacidade de nós conseguirmos contar uma história rapidamente e explicar exatamente o que é que está a passar e o que é que está a acontecer, e depois automatizarmos tudo que conseguimos. Com aquele rácio de 80-20 que falámos há pouco. Se nós conseguimos fazer isto, nós vamos conseguir baixar duas métricas que são importantíssimas para qualquer empresa, que é o mean time to detect e o mean time to resolve. Ok? Estas duas métricas fazem com que eu não consegui barrar aquele ataque específico, que é um ataque desconhecido, que nunca ninguém viu dentro da minha infraestrutura, mas se eu conseguir detectá-lo muito, muito rapidamente, eu também vou conseguir resolvê-lo muito, muito rapidamente. Okay? E é aqui que entra a tal componente da robotização e a capacidade de nós tratarmos estes problemas o mais depressa possível. Se nós conseguimos baixar isto, o risco vai diminuir drasticamente e a eficiência vai subir a pico. Ok? Isto, de facto, é o nirvana, é onde nós queremos chegar e é onde nós queremos cada vez mais que o mercado vá e cada vez a Palo Alto investe mais e mais dinheiro para conseguir baixar estas métricas brutalmente, porque nós sabemos que, infelizmente, os ataques são muito avançados, nós cada vez mais temos mais capacidade de apanhar os ataques cedo e bloquear os ataques cedo, mas isto é sempre um jogo do gato e do rato, não é? E para isso nós temos de ter a capacidade de reagir e tomar ações o mais depressa possível. E de facto, toda a base desta infraestrutura está aqui à volta daquilo que nós chamamos o Cortex Data Lake, que é um sítio onde nós agregamos a informação, onde nós agregamos os logs, agregamos toda a informação dos múltiplos equipamentos, sejam eles de fabricantes de terceiras partes, de proxies, de firewalls, de servidores, do Windows, de Linux, tudo. Nós vamos agregar essa informação toda aqui. Nós vamos aplicar quantidades maciças de processamento, e quando eu digo quantidades maciças de processamento, é mesmo brutais capacidades de processamento, e vamos, acima de tudo, abrir aqui a amostragem brutalmente. Okay? O grande problema da segurança hoje em dia também é a amostragem. O que é que eu quero dizer por amostragem? A amostragem para nós, eu vou agarrar, por exemplo, no exemplo de Portugal. Okay? Portugal tem 10 milhões de habitantes. E se eu agarrar toda a minha inteligência à volta dos 10 milhões de habitantes que eu tenho em Portugal,
Essa é a minha amostragem. Ok? Agora, o comportamento do português é diferente de um comportamento de um francês, ou um comportamento de um inglês, ou um comportamento de um mexicano. Ou seja, são comportamentos diferentes e funcionam de formas diferentes. E o que a Paulo fez foi abrir esta amostragem para todos os clientes de todo o mundo. Ou seja, ele fez explodir esta amostragem de uma forma absolutamente brutal para a infraestrutura ganhar cada vez mais inteligência. E o que é que isto fez? Fez com que eu tivesse a capacidade de olhar para o Data Lake e dizer, olha, senhor cliente, esse problema que você está a ver aí, eu vi há 5 minutos atrás um problema em Lille, em França, muito semelhante ao que você está a sentir, mas também vi em Canberra, na Austrália, outro problema muito semelhante ao que você está a ver há 2 minutos atrás. E estes tempos cada vez mais têm que ser mais apertados e trazer mais inteligência para dentro das infraestruturas dos clientes. E aqui nós tipicamente dividimos aqui o problema aqui em 3 partes, ok? Ou seja, nós, numa infraestrutura de qualquer cliente, nós temos que ter a capacidade de prevenir tudo que nós conseguimos conhecer, temos que ter a capacidade de prevenir instantaneamente, ok? Ou seja, e aqui nós temos o P, nós chamamos isto do PDR, eu vou explicar o que é as letras, não é? Ou seja, a prevenção tem que ser primária e tem que ser absoluta ao momento zero. Agora, nós também temos consciência que vai haver situações em que nós não vamos conhecer o malware, não vai ser uma coisa totalmente nova que nunca vimos em nenhum sítio, e para isso nós, para conseguirmos prevenir, temos que conseguir detectar, não é? E para conseguir detectar, nós vamos aplicar este cérebro que vocês veem aqui no meio, não é? Vamos aplicar modelos de inteligência artificial, a modelos de análise comportamental. Eu vou entrar um bocadinho mais no que é isto de análise comportamental, porque nós temos que ter a capacidade de apanhar desvios dentro da nossa infraestrutura. Okay? E esta parte de robotizar a infraestrutura, cada vez mais nós vamos ter que ter a capacidade de perceber se a Fernanda que está ali no 3º piso do edifício está-se a comportar de uma forma diferente que se comportou nos últimos 6 anos. Nós temos que levantar uma bandeirinha e dizer, epá, qualquer coisa aqui muito estranho, porque é que ela está a fazer um upload de informação para fora da infraestrutura, de um volume enorme de dados? Ou porque é que ela está a correr comandos no sistema operativo que nunca correu no passado? Este tipo de coisas têm que ser relevantes para uma investigação, têm que ser relevantes para nós percebermos o que é correto e o que não é correto dentro da nossa infraestrutura. E depois, finalmente, temos toda a parte da automatização da resposta, que é aqui o XOR, que o José Alegria também falou, que usa a nossa tecnologia, e aqui nós vamos automatizar a resposta de tudo que conseguimos. Não vamos conseguir automatizar a 100% num SOC, mas vamos cada vez mais querer criar um SOC autónomo, e a palavra autónoma quer dizer isso, que é robotizar essa primeira linha, idealmente, de um SOC. Okay? Como chapéu disto tudo, temos aqui o Expanse, que vai fazer toda a parte de análise de superfície de ataque, porque se nós não conhecermos aquilo que estamos a proteger, nós também não conseguimos proteger, não é? E esta plataforma vai continuamente estar a analisar a superfície de exposição das empresas e dizer, olha, senhor cliente, aquele IP que você acabou de expor para o exterior, eu se correr este malware ou correr este ataque, eu consigo chegar à vossa base de dados de clientes e fazer um select à vossa base de dados. Ok? Por isso, como é que isto nasce tudo? Como é que isto realmente aparece? E há 4 anos atrás, a Palo Alto olhou para o mercado e viu, de facto, olha, existem os players de endpoint com os fabricantes existentes, existem os players de Next Generation Firewall com os conhecidos players, existem os players de NTA, que é Network Traffic Analysis, análise comportamental da rede, e existem os players do WEBAS, que é User Entity Behavior Analytics, que é análise comportamental dos utilizadores. Mas, de facto, existiam aqui 4 grandes caixas, não é? Desconexas, com fabricantes totalmente separados, e o que a Palo Alto fez foi agarrar nessas peças todas e juntou isto tudo e criou um conceito chamado XDR. Okay? E este conceito XDR, quer dizer Extended Detection and Response, vai agregar informação de todos os equipamentos que vocês possam ter dentro da vossa infraestrutura e começar a trazer informação acionável, a trazer dados acionáveis e começar a perceber o que é que está a sair fora do normal e o que não está a sair. Okay? Com isto, o que é que nós vamos conseguir fazer? Nós vamos ter a capacidade e a sensibilidade, aqui a palavra sensibilidade é importante, nós vamos começar a perceber o que é que está a acontecer dentro da nossa infraestrutura, vamos ter a capacidade de contar uma história, dizer, olha, aquela máquina
abriu um mail, este mail disputou um processo dentro da máquina, este processo dentro da máquina fez este comportamento e começou a tentar se mover lateralmente dentro da nossa infraestrutura. Atenção que todos os ataques que existiam nos últimos tempos, e estou a falar da empresa, estou a falar da Vodafone, estou a falar, com análise comportamental, nós tínhamos conseguido apanhar o que é que estava a acontecer. Porque todos eles utilizaram logins e passwords válidas dentro da infraestrutura, entraram para dentro da infraestrutura com logins e passwords válidos, mas depois começaram a ter comportamentos estranhos. Não é? Começaram a fazer coisas que não faziam no passado dentro da infraestrutura. E era nesse ponto que nós tínhamos de ter que apanhá-los. Porque, de facto, é muito difícil quando um utilizador entra para dentro da nossa infraestrutura com um login e uma password que ele conhece e está dentro da nossa infraestrutura a fazer coisas que não devia. E é aqui que entram, então, depois toda a parte de modelos comportamentais, com movimentação lateral, filtração de informação, post-exploit detection, todos esses modelos são aplicados aqui e é aí então que vamos fazer a parte de automated root cause analysis e os tais workflow e os playbooks que falámos há bocado para automatizar aqui a resposta. Ok? Eu vou passar isto à frente. A parte do XOR é, de facto, a base de trabalho hoje em dia de um SOC. Vai fazer toda a parte de gestão dos tickets, vai fazer toda a parte de colaboração em real time. Nós vamos ter a capacidade de puxar pessoas para dentro do SOC, para eles darem as suas opiniões, para tomarem as suas devidas ações dentro da infraestrutura, que é pôr máquinas em quarentena, é tirar dados para não haver filtração de informação, para começar a interagir com múltiplas equipas dentro de uma única plataforma, onde nós depois podemos agregar essa informação. Vamos também fazer toda a parte de análise de feeds de inteligência para dentro da nossa infraestrutura, criar fidelidade nesses dados e perceber se aquilo é acionável, se não é acionável e tornar a infraestrutura mais proativa. E, finalmente, vamos então conseguir fazer isto de uma forma estruturada e conseguir realmente começar a olhar para 100% da superfície de ataque, começar a identificar todos os problemas que possam existir e reduzir aqueles tempos de resposta a minutos. Eu queria aproveitar este tempo para vos mostrar um bocadinho aquilo que nós, como empresa, nós, Palo Alto, okay, fazemos e quais são os tempos que nós estamos a conseguir obter utilizando as nossas próprias tecnologias. Okay? A primeira coisa que eu vos vou dizer é que nós, por dia, consumimos 23 terabytes de dados. Okay? Ou seja, isto é muita informação, é muitos dados. Nós temos cerca de 10 mil empregados, neste momento, espalhados por todo o mundo. Temos cerca de 248 mil IPs públicos na internet de clientes e infraestrutura de clientes, o qual estamos sempre continuamente a analisar a superfície de exposição e a procurar e remediar algum problema que possa existir. E destes 23 teras de dados, okay, nós temos cerca de 50 mil endpoints com a nossa solução de endpoint instalada e nós automatizamos 90% dos dados e das alertas que nos chegam. Okay? Este tipo de informação, vocês se olharem para estes dados e para esta quantidade de informação, e eu agora vou-vos dizer uma coisa que é, nós a nível mundial estamos espalhados em 140 países e dentro do nosso SOC temos 9 pessoas. Okay? 9 pessoas tratam esta informação toda, tratam estes dados todos e fazem turnos normais, espalhados pelo mundo, não é? Com 8x5, mas eles vão rodando entre eles, a equipa de 9 pessoas, para conseguir dar resposta a isto. E isto dá-nos que nós consumimos cerca de 16,6 bilhões de eventos, isto depois vai dar 467 alertas, e desses 467 alertas vão acabar em 67 incidentes. Desses 67 incidentes, nós vamos automatizar 58. Okay? Ou seja, é uma redução brutal de informação e passar a ter dados acionáveis e depois, finalmente, temos apenas 9 tickets manuais que requerem analistas olharem para os casos, tratarem os casos e, de facto, conseguirem tirar partido do know-how que eles têm dentro do SOC para trazer valor acrescentado. Isto faz com que o tal mean time to detect
passe de vários minutos até horas para, neste momento, termos 10 segundos de valor e finalmente temos um mean time to respond de cerca de 1 minuto. E eu acabava por aqui. Obrigado, Paulo. Fantástico ver aqui a combinação daquilo que hoje em dia é a automação, a computação Big Data e a vertente toda de Analytics que falavas, como é que já suportam aqui a função de cibersegurança. Eu creio que neste momento estamos já praticamente sem tempo. Temos só aqui uma pergunta que eu aproveitava só para colocar e que é para o Engenheiro José Alegria. Boa tarde. Na transição que inevitavelmente se observa, qual o impacto do esforço em termos de gestão de recursos humanos? Constituem-se equipas internas dedicadas apenas à RPA? É a pergunta do Ricardo Santos. Eu, no meu caso concreto, tenho uma equipe dedicada à automação inteligente de processos de segurança. Não é só RPA. Tem RPA e tem SOAR. Tem os processos. Portanto, tenho uma equipe dedicada e tipicamente todos os anos tenho 2, 3 teses de mestrado, em que, aliás, neste momento estou a recrutar para tese de mestrado pessoas cuja origem, em termos de bacharel, é analista médico, por exemplo. Eu quero pessoas com capacidade de análise, porque depois é um desafio, atenção, é quase um desafio académico meu, que é eu consigo trazer para a minha equipe pessoas com capacidade analítica, mas que não são computer scientists, e esse desafio acho que está a ter sucesso. Obrigado. Mas já agora, para responder aqui a um tema, vocês não, para toda a gente que nos está a ouvir, no fim do dia, por mais automação que tenham, os recursos humanos residuais que ficarem têm que ser top. Sim, é verdade. Ok? Portanto, não vamos, a gente está aqui a retirar a base da pirâmide. Mas vocês, a Palo Alto nunca na vida conseguia fazer o que faz com 6 analistas? Com 9. Se fossem idiotas, certo? Sim, sem dúvida. Só para ficar claro. São top. Portanto, a automação tem, não deem, ouçam, a expressão é, e agora é chato dizer isto na Católica, fia-te na Virgem e não corras. Automatiza. E outro termo é, não dê um salto maior que a perna. Vocês têm que garantir que têm que proteger o topo da pirâmide. O que em termos de recursos humanos são pessoas mais caras, mas são menos. Mas têm que garantir que os retêm. Certo. E a retenção de talento hoje em dia... Caso contrário, estão-se a enganar. Estou-vos a dizer, estão-se a enganar. Sim. Obrigado, José. É 100% verdade. A retenção de talento neste momento é um dos maiores de talento que vale a pena. É um dos maiores desafios das organizações. O topo da pirâmide, que é onde temos que começar, certo? Exatamente. E é onde temos que investir e é onde nós basicamente tentamos chegar. Só para terminar, porque nós nestes webinars tentamos cumprir rigorosamente com as horas, eu termino o webinar em primeiro lugar agradecendo ao José e ao Paulo pelas fantásticas apresentações, agradecer aos participantes pelas perguntas e pelo interesse e por terem estado aqui fielmente até ao final, e termino com um anúncio que penso que é simpático. Nós, na Católica, nestas áreas novas, começámos a desenvolver conferências de cariz académico para trazer até à escola, por um lado, os antigos alunos dos vários programas e, por outro lado, os profissionais que se dedicam ao tema e que querem discutir os temas de forma aberta e completamente focada no desenvolvimento do conhecimento. E nós vamos fazer a nossa primeira conferência de Business Automation and the Future of Work no dia 5 de maio. De maneira que fica prometido que nós vos contactamos para passar o programa da conferência, que enfim, acho que é fantástico. Vai ser uma conferência presencial. Acho que todos estamos cansados de ter só eventos online, que é para as pessoas terem a oportunidade de se encontrar e de falar e discutirem, e aquele networking que só é possível em presença. De maneira que espero ver-vos no dia 5 de maio na Católica. Muito obrigado, José. Muito obrigado, Paulo. Foi fantástico. Obrigado eu também, João. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado. Boa tarde. Obrigado a todos. Obrigado a todos.
Um excelente seminário. Obrigado aos oradores. Ao Obrigado, moderadores.